Fala galerinha, beleza? Galera ligada aí no cinema, nas estreias. E a gente não podia deixar de passar um filme que foi selecionado para concorrer ao Oscar, um filme estrangeiro, né? Que tem quem no elenco, PH? Nós temos nada mais, nada menos que a representação brasileira por Rodrigo Santoro. Olha só, hein? Imagina você passando por uma dificuldade, por uma doença, e você está no hospital para tratar de uma pessoa, de um ente querido seu, um filho seu, e você não consegue se comunicar com os médicos. É isso que a gente vai estar trazendo para vocês hoje no nosso vídeo, então se liga no nosso canal. E a gente queria começar esse vídeo deixando aquele abraço, recomendando o canal dos caras lá de BH, do Tudo de Bom, sempre falando de quadrinhos, sempre falando de entretenimento, muito bacana. Vou deixar o link aqui, confiram lá o trampo dos caras e vamos lá. Tradutor, né? A gente falou de filme estrangeiro e de onde que ele é? Ele é de Cuba. O que chama muita atenção é que ele foi selecionado para concorrer ao Oscar, né, como um filme estrangeiro. E ele tem ninguém menos que o Rodrigo Santoro. E isso é uma coisa inédita. Sabia, pegar? Não tinha acontecido isso, principalmente em Cuba. Selecionar um filme que tem um estrangeiro, no caso brasileiro, para concorrer ao Oscar. A representatividade do Brasil está cada vez maior, né? A gente está citando agora o Rodrigo Santoro, que tem inúmeros papéis, né, já lá fora, como a gente pode citar 300 por exemplo. Aqueles longínquos anos lá, ele trabalhou em Panteras, fez uma pequena participação. Mas além disso, ele teve participações em várias comédias românticas também. Também a gente pode citar, assim, como outro brasileiro que está lá fora bem bacana, Alice Braga. Alice Braga, confirmada no elenco de Esquadrão Suicida. Isso, mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. E aí a gente já vai falando da questão da apresentação de Rodrigo Santoro como personagem Malin. Ele é assim, já logo no início do filme você vê que ele é um pai de família que tem uma esposa e um filho pequeno, mas ele já assim, já não dá muita atenção. Quando ele vai contar uma historinha ali pro filho, ele não faz as vozes, ele faz pouco caso, ele fica meio automatizado, meio mecanizado. Sim. Para a mulher também, ele tem situações assim de que ele acaba fazendo pouco caso dela, né? Isso a gente vai explorar um pouco mais no nosso vídeo ali pra frente. O que chama atenção também neste filme é que ele é baseado em fatos reais. Sim, isso a gente vai comentar mais pra frente também. Mas vamos lá, o que acontece nesse filme, né? Bom, a trama ela se ambienta em um hospital e quem são tratados nesse hospital são crianças, basicamente crianças, que sofreram exposição à radiação do acidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl, exatamente. Aí você já percebe que a questão de toda aquela explosão da usina não refletiu apenas no país da Ucrânia, na antiga União Soviética, e sim, teve resquícios em vários países, como por exemplo, Cuba, que tinha uma ligação política com a antiga União Soviética. Sim, tava até por isso, né? Tava naquele contexto da Guerra Fria, o mundo estava polarizado e tinha a Cuba, né? Sempre foi conhecido por ter ótimos tratamentos médicos e tinha essa proximidade com a União Soviética. Então eles fizeram essa aliança que também é uma curiosidade aqui, durou até 2011, né? Se não me engano. Exatamente. Que também fala no filme para tratar desses doentes, né? Dessas crianças. Cabe lembrar também que a radiação, todo aquele acidente era uma coisa totalmente nova, então ninguém sabia muito ao certo com o que estava se metendo. E aí a gente já chega no hospital. Exatamente, tem até uma série muito bacana da HBO, Chernobyl, que a gente fez um vídeo comentando sobre essa série. E também nesse filme Tradutor tem muita questão do contexto político, por causa dessa questão mesmo da Guerra Fria, a questão da escassez de alimento, sim, que é muito bem representada durante o filme. Exatamente. Mas aí a gente já parte para a questão do como o tradutor, como uma personagem Malin foi parar nessa história. Exatamente. Sim, Rodrigo Santoro ele interpreta o personagem Malin, que é basicamente um professor de literatura. Um professor de literatura e de línguas. Esse professor ele é designado, eles falam assim, não, as aulas estão encerradas. Vocês foram designados para o hospital. Exatamente o hospital onde estavam sendo tratados aqueles pacientes que vieram de Chernobyl. E aí você fala, tá, mas e aí? O que ele vai fazer lá, um professor? Ele acaba sendo muito importante, não só ele, como alguns companheiros, para poder trabalhar como tradutor, sim, para poder fazer com que as pessoas, os parentes dos pacientes e os médicos conseguissem interagir. Sim. De começo, ele fica muito relutante, porque ele fala, isso não é pra mim. Ele até cita que ele tentou alguns semestres ser médico, né? Mas ele fala assim, não, isso não é pra mim. E ainda principalmente a questão da ala infantil.
ele fica assim, não, eu quero ser transferido e tal, e fala assim, meu, não tem como. Não tem, já tá tudo ocupado. Porém, ele acaba tendo uma participação muito significante na vida dos pacientes, mas também de uma enfermeira chamada Gladys, que é interpretada por Maricel Alvarez. Juntos, os dois, o personagem do Malin e da Gladys, eles têm uma grande importância nessa questão do tratamento dessas crianças. Isso vai se decorrendo durante o filme, por causa que basicamente dessa questão que inicia-se com a leitura de histórias. E aí também você já tem toda essa noção do quanto o personagem Malin, ele se entregou àquela causa que ele estava relutante no começo, né? Ele até pega, ele é um professor de literatura russa, ele até pega a tese dele, né, que ele está construindo e oferece ali para as crianças desenharem, para as crianças pintarem, justamente para trazer elas para um contexto mais acolhedor. É um filme bem legal de você observar essa parte de um cara que não é tão afetivo, ele não manifesta tantas emoções, mas que nesse contexto hospitalar, ele chega com um trabalho de humanização muito importante. E como o PH comentou, isso também auxilia muito na estadia das crianças que estão ali sofrendo, ou que estão ali sem amigos, longe da família. E isso foi de uma sensibilidade muito grande dos diretores, dos irmãos Sebastian e Rodrigo Barrios, que são filhos do Malin. Exatamente, eles tiveram 3 filhos, o Sebastian, o Rodrigo e o Nemo. Pegaram a referência? Mas brincadeiras à parte, a gente precisa falar da atuação do Rodrigo Santoro como personagem Malin. E aí a gente tem que falar também da personagem Isona, sim, interpretada por Yonda Soares, faz a sua esposa. E aí, o que a gente precisa falar? Rodrigo Santoro, né, o personagem Malin, ele tá ali, tipo, já negligente à sua família. O seu filho, ele é uma criança também, mas ele, tipo, basicamente ele deixa o filho, ele tem uma hora até que ele acaba esquecendo de voltar no horário para poder ficar com o filho dele. E aí ele se dedica à causa, ele se dedica àquelas crianças, ele conta de uma forma inspiradora as histórias para as crianças, mas não tem coragem de contar uma história para o filho. A esposa trabalha com arte, ela tem uma galeria de arte, vai ter um dia que tem uma exposição e simplesmente acontece um fato no hospital, que é a perda de um personagem chamado Alex, que tem uma grande ligação emotiva ali com o Malin. Sim. E ele, tipo, simplesmente ele fala assim, tá, mas tá morrendo? Tá com dor? E todo assim, aquele pouco caso, né? E é só arte. Então, mas os desenhos que as crianças faziam para ele eram algo significantes, mas a arte da sua esposa não era. Isso é muito bem retratado e a atuação do Rodrigo Santoro faz com que isso fique bem dramatizado. Dessa forma, a gente consegue enxergar que o personagem Malin, ele tá ali para ser um grande apoiador à causa do hospital, a recuperação daquelas crianças, o tratamento daquelas crianças, mas, em contrapartida, a sua família fica simplesmente esquecida. Tudo isso baseado em toda aquela questão do contraste político que está se passando Cuba. Né? A escassez de alimentos, a escassez de combustível. Sim, tudo né? fica muito bem demonstrado ali no filme, né? Como que é abalado o dia a dia, né? Ele dá um jeito pra tudo, mas não pra fazer os contornos com a sua família. Você até se sensibiliza com essa dedicação, né, do personagem Malin com as crianças do hospital, mas não significa que ele poderia simplesmente negligenciar a sua família. Tradutor é um filme assim, que é um drama, é um filme bem parado, é um filme bem focado na história, mas é um filme muito interessante para você entender o que se passou durante a época do final da Guerra Fria, o que aconteceu no final da Guerra Fria, mas não atacou apenas a questão de Chernobyl ou teve consequências apenas lá, mas sim também resquícios em outros países, como por exemplo a Cuba. É um filme que vale a pena ser assistido, Luiz? Com certeza. E além disso, ele abre a visão para outras formas de cinema, né? O cinema estrangeiro, né? Que muitas vezes a gente não conhece, não tem acesso, ou tem aquele certo preconceito. Mas, ó, muito bacana. E Cuba selecionou ele para ir concorrer ao Oscar, né? Quem sabe ele não realmente é indicado pela própria academia a concorrer como melhor filme estrangeiro. Brasil e Cuba no Oscar, quem sabe. Mas diga aí pra gente, vocês já assistiram o filme Tradutor? Conheciam essa história? Sabiam que o Rodrigo Santoro não trabalha só nas novelas da Globo? Comenta aqui com a gente! E se você gostou do nosso vídeo, gostou da nossa resenha, a gente já pede pra você se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica que a gente sempre posta aqui pra vocês. Deixar aquele like que isso ajuda muito a gente. E até a próxima! Valeu!